E nós vamos chegando com o plantão especial do Jornal Regional nesse final de semana. Você confere a seguir informações das cidades do estado e do país, destacando Teresópolis, Rio das Ostras, Magé e Guapimirim. Nós iniciamos essa edição falando de Teresópolis, onde uma reunião foi realizada na tarde dessa quinta-feira, dia 30 de junho, para a apresentação de projetos ligados à COPBEA, que é a Coordenadoria de Proteção do Bem-Estar Animal. Com a participação de autoridades e representantes do segmento, foram apresentados projetos como o Centro de Triagem Animal, que será construído na Prata, no terreno da antiga Escola Estadual Alice Saldanha, num terreno de 6.140 metros quadrados e com cerca de 839 metros quadrados de área construída. São previstos 12 canis e 6 gatis. Além desse e outros projetos, também foi falado sobre o castramóvel, adquirido pela Prefeitura justamente para atuar na castração de animais de rua e também de animais domésticos. Vale lembrar que, segundo dados da Prefeitura, o serviço de castração volante nos últimos meses realizou cerca de 970 atendimentos. Na sequência, Isaac Atti traz outras informações de Teresópolis, Magé, Guapimirim e Rio das Ostras. Começaram os Jogos Estudantis Municipais em Teresópolis, com a abertura oficial agendada para este sábado, dia 2 de julho, às 10 horas da manhã, no Teresópolis Futebol Clube. As disputas já começaram na quinta-feira, dia 30 de junho. 6 equipes das escolas Serão, Sakurá e Rose Del Mazo se desafiaram em provas na modalidade orientação, no circuito pelas trilhas do Parnaso, Parque Nacional Serra dos Órgãos. Na categoria sub-14 misto, a campeã foi a equipe Centro Educacional Rose Del Mazo. Na categoria sub-17 misto, os vencedores foram os atletas do Serão. Realizados pela Prefeitura por meio das Secretarias Municipais de Educação e de Esporte e Lazer, os Jogos Estudantis Municipais de 2022 de Teresópolis acontecem até 15 de julho, reunindo alunos entre 11 e 17 anos de escolas municipais do segundo segmento. A Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu na tarde desta quarta-feira um casal por aplicar golpes do falso Pix e por se passar por policiais. Eles foram presos em flagrante pelo crime de estelionato e foram identificados como Alexandre Garcia dos Santos e Eulalia Emanuele Freitas da Silva Raimundo. Segundo a polícia, a prisão ocorreu na rodovia Amaral Peixoto, no centro de Rio das Ostras. O casal aplicou diversos golpes em uma loja de celulares no Shopping Holiday. De acordo com as investigações, Eulalia se apresentou como policial rodoviário federal e informou que seu marido Alexandre também era agente da Polícia Federal, negociando compra de vários aparelhos celulares do tipo iPhone de última geração, além de iPad, relógio Apple Watch, em compras com alto valor, simulando pagamentos feitos pelo Pix. Segundo a ocorrência, o casal apressou o vendedor à entrega dos aparelhos, pois diziam que não tinham tempo a perder por conta de seus trabalhos como policiais e das funções que exerciam. A Polícia Civil informou que a mesma loja já havia sido lesada pelo casal por 2 vezes nos meses de maio e junho deste ano. O prejuízo é estimado em mais de R$50 mil. Foram recuperados pelos policiais da 128DP 4 aparelhos iPhone 13 Pro Max, 2 aparelhos iPhone 11 Pro Max, um aparelho da marca LG, um relógio Apple Watch 40 Series e 4 capas para iPhone. Os presos se encontram na 128DP de Rio das Ostras, onde aguardam transferência para o sistema prisional. A Enel Distribuição Rio vai realizar nos próximos sábados, dia 2 e 9, feirões de troca de titularidade dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Campos de Goytacazes e Rio das Ostras. O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso a esse tipo de serviço para clientes que não têm disponibilidade de comparecer às lojas nos dias de semana. A escolha desses municípios para essa ação é devido à alta demanda de clientes, principalmente pelo serviço de troca de titularidade, que hoje representa 41% das solicitações atendidas pela distribuidora nessas cidades. Explica Luiz Paulo Guimarães Bastos, responsável por B2C,
na Enel Distribuição Rio. E fechando o giro de informações das cidades, uma dica para os moradores e visitantes de Guapimirim nesse final de semana. Teremos no dia 3, domingo, o passeio dos Saudopistas. Será um bate-volta do Rio de Janeiro a Guapimirim, com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, uma programação variada para os visitantes conhecerem o que Guapimirim tem de melhor. E segundo a organização do evento, além do roteiro turístico, um passeio com muita adrenalina, uma visita ao Cartódromo Internacional de Guapimirim, onde os participantes do evento terão pista reservada para realizar 2 baterias de 20 minutos. Bom, vale lembrar que a concentração dos saudosos das pistas será no Rio de Janeiro, às 7 horas da manhã, saindo do Maracanã, ao lado do antigo Museu do Índio, em direção a Guapimirim. Na sequência, agora você confere matérias do município de Magé, notícias que foram destaques nos últimos dias. O poliesportivo Edson Silva, na Praia do Anil, sediou a formatura de quase 300 alunos de 4 escolas municipais no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar. Quero aqui agradecer e parabenizar esse trabalho que a Polícia Militar faz em conjunto com a Prefeitura Municipal de Magé, esse projeto, o PROERD, que é muito importante para essas crianças, né, do 5º ano, que estão aí em aprendizado. Eu tenho certeza que isso elas levam para o resto da vida delas. Projeto muito bacana, que tenho certeza absoluta que nós vamos dar continuidade e que as crianças vão continuar participando, porque é importante para o crescimento e para o desenvolvimento de cada uma delas. A secretária de Educação também ratificou a importância do programa. A cada dia mais a gente vê que os alunos que participam do projeto conseguem ter um entendimento real e necessário daquilo que é bom para eles. Então, tudo que é para complementar o nosso trabalho enquanto educação, a gente vê com os bons olhos. O instrutor do PROERD detalhou os ensinamentos do programa. Ele consiste em ajudar o aluno a tomar decisões com responsabilidade, decisões assertivas para toda a sua vida. O programa, ele não trata só a questão da droga, ele vai tratar também autoestima, pressão dos companheiros, amizade, o bullying, que é um assunto que está muito em alta dentro das escolas. Então ele é um conjunto de lições que vai ajudar o aluno no decorrer da sua vida. Os alunos que cursaram o PROERD pertencem às escolas municipais Padre Gilmar, João Esperidião dos Santos, Paulo Freire e Horácio da Silva Filho. O Rio foi o primeiro estado há 30 anos a implantar a iniciativa no Brasil. O novo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CONPIR, tomou posse para o biênio 2022-2023. A solenidade marcou a retomada do Conselho em Magé, que ficou paralisado com a pandemia. Então é importante que a gente retome esse conselho para que a gente possa realmente estar discutindo essas pautas, né, trazendo o governo, podendo discutir com o governo, né, com as secretarias, né, para que a gente possa estar aí fazendo a política da igualdade racial nesse município. A gente entende que tem uma política que está parada, né? O governo estadual e nacional avançou pouco e nós também ficamos parados esse tempo todo, então a gente precisa retomar, né? É um conselho que é um conselho consultivo, não é um conselho deliberativo, mas é um conselho que se reúne todas as secretarias. Então, para nós é muito importante que isso funcione. 28 conselheiros, sendo 14 titulares e 14 suplentes, vão discutir e propor as políticas públicas ao governo neste período. O governo municipal está sinalizando para a sociedade que ele se preocupa com as questões de igualdade racial e com o bem-estar da nossa população. O conselho ele é consultivo
e o que não impede de que ele fiscalize as ações e ele dê as diretrizes das ações de igualdade racial no município de Magé. O Conselho é vinculado à Secretaria de Governo, assim como à Coordenadoria de Políticas Públicas de Igualdade Racial. A secretária da pasta e também procuradora falou da importância deste momento. É o momento da gente mostrar a nossa voz, mostrar que o município de Magé ele se preocupa e ele tem o objetivo de evitar esse tipo de situação aqui no nosso município. Queria deixar aqui a Secretaria de Governo e a Procuradoria-Geral do município à disposição de todos vocês, que qualquer situação que vocês precisarem de um auxílio, precisarem de qualquer ajuda, vocês podem procurar e as portas vão estar sempre abertas para todos vocês. E diante de um quadro de incertezas na economia, principalmente com a crise mundial, dos combustíveis, a guerra na Ucrânia e a eleição no Brasil, uma boa notícia. O índice de desemprego do Brasil em maio foi o menor desde 2015. Confira a matéria da TV Brasil do governo federal. Os dados da pesquisa por amostra de domicílios contínua mostram uma recuperação do mercado de trabalho no Brasil. A taxa de desemprego ficou em 9,8% no trimestre de março, abril e maio deste ano, uma queda de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 4,9 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2021. Hoje, o número de desempregados chega a 10,6 milhões, uma redução de 11,5% em relação ao trimestre anterior, ou seja, 1.400.000 pessoas desocupadas a menos no país. Na comparação anual, a queda foi de 30,2%, menos 4.600.000 desocupados. Segundo o IBGE, esta foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde 2015, quando o indicador registrou 8,3%. Ainda de acordo com o IBGE, o número de pessoas ocupadas atingiu a marca recorde de 97,5 milhões, o maior da série histórica iniciada em 2012, uma alta de 2,4% em relação ao trimestre anterior e de 10,6% na comparação com o mesmo período de 2021. Sinal de que a economia está se acelerando, né, e recuperando, né, os empregos, né, que foram perdidos durante a pandemia. Na verdade, a gente já está num patamar de emprego melhor do que estávamos no início da pandemia. A Evelyn, que tem 18 anos, foi contratada há 2 meses como operadora de caixa. Ela se diz aliviada por conseguir um trabalho com carteira assinada. Estou cheia de dívidas, não sei o que eu vou fazer, trabalhar para pagar, né? Mas é sempre bom, né, ter o dinheiro da gente, comprar as coisas da gente, muito bom. E logo depois, você confere matéria sobre o Parlamento Juvenil da Alerj, encerrando essa nossa edição do Plantão. Nesta quinta-feira, os 77 parlamentares juvenis se dividiram em 3 comissões para analisarem e escolherem as melhores propostas que serão levadas ao plenário da Alerj. Ao todo, 8 projetos foram selecionados. Destes, apenas 3 serão escolhidos e podem ser transformados em projetos de lei. Entre as propostas selecionadas estão a da parlamentar juvenil Jasmin Valéria dos Santos, do município de Nova Iguaçu, que tem o objetivo de facilitar a gratuidade no transporte público para os estudantes da rede pública de ensino, permitindo que o benefício seja concedido também com a apresentação de comprovante de matrícula. Nos transportes públicos existe o Rio Card escolar, porém, muitas vezes esse Rio Card escolar sofre de diversos problemas. Às vezes acontece o erro do dia da inválido, sendo que o problema é no sistema, e acaba que o aluno vai pagando por esse erro e tem a evasão escolar. Muitos alunos desistem de ir para suas escolas por conta desse problema. Outra proposta aprovada tem o objetivo de acabar com as diversas formas de preconceito, como racial, religioso e sexual, tornando obrigatório em todas as escolas que sejam celebradas e amplamente discutidas
todas essas lutas sociais. Eu acho de extrema importância, pois isso vai mostrar os projetos, as lutas e a importância desses projetos, porque eu vivo numa escola onde eu sei, eu convivo com o ensino fundamental, e eu sei que essas crianças ainda prolongam o preconceito. A gente tem que quebrar esse preconceito e eu conto com você com essa ajuda. Diversas propostas sobre a saúde mental de alunos, professores e servidores da educação foram apresentadas. Outra pauta bastante comum foi a da inclusão social, como a que determina que seja obrigatória a identificação em braille dos preços nas gôndolas dos supermercados. E aqui obriga escolas da rede pública a promoverem no mês de setembro uma feira de conscientização voltada à inclusão da comunidade surda. Eu realmente espero que as pessoas, aflorem esse senso de acessibilidade e venham dar um parecer favorável para o meu projeto. Madrinha desta edição do Parlamento Juvenil na Alerj, a deputada Dani Monteiro falou sobre a importância de ouvir as demandas apresentadas por esses jovens. Para a parlamentar, é importante que eles possam criar senso de argumentação e verem que existem diversas questões que implicam na aprovação de projetos de lei. Se a gente ouve, por exemplo, que da juventude o tema da saúde mental é um dos temas que mais preocupa, para nós é necessário entender que a saúde mental é um debate essencialmente da modernização das últimas décadas, de um processo de globalização. Tudo isso são elementos e para nós produzirmos política pública que seja diretamente protocolar o projeto de um jovem ou até mesmo refletir a partir dos temas centrais, eu acho que é fundamental para a produção de política pública que de fato traga impacto social. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.